Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer Escola Bíblica à Distância. Apesar de estar sol, hoje aqui em Portugal está 8 graus de temperatura, bastante frio. Eu estou alegre e feliz pela sua audiência, pela sua participação. Nos ajude divulgando este canal e colaborando através da sua participação e também divulgando nas suas redes sociais. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. Hoje, na lição de número 9, o tema será A sua expiação trará ao Senhor. Imaginemos que vivêssemos em um contexto de culto onde, no lugar do ministério de louvor, dos corais, da pregação da palavra, houvesse altares de sacrifícios de animais, pias especiais para uma cerimônia, incensários e no ponto alto do culto. Imagine um grande sacrifício em que um sacerdote degolaria um animal e o queimaria totalmente em um altar. Parece difícil conceber isso hoje, não é mesmo? Imaginemos ainda que, como parte dessa cerimônia, fossem trazidos 2 bodes. O primeiro para ser degolado e sacrificado e o segundo para ser levado ao deserto, a fim de levar os pecados de todo o povo. O culto ao Senhor já foi prestado desta forma, você sabia? Pois bem, o dia da expiação ainda continua a ser uma data sagrada para o judaísmo e é conhecido como Yom Kippur. Sua observância atualmente ocorre de forma bem diferente daquela que ocorria nos tempos bíblicos. Ela era a data mais importante do calendário dos israelitas no Antigo Testamento. Esse era o dia em que a expiação anual pelos pecados do povo de Israel era feita, tanto corporativa como individualmente. O dia da expiação acontecia no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, entre setembro e outubro. Segundo a Bíblia, o dia da expiação foi criado depois que os 2 filhos de Arão morreram ao se apresentar diante do Senhor de forma irreverente, inadequada. E você pode conferir isso em Levítico, capítulo 16, verso 1. Deus proibiu a entrada frequente do sumo sacerdote ao Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. A exceção ocorria justamente no dia da expiação. Se lembra aquele modelo de culto de sacrifícios, dos 2 bodes? Sim, era nesse dia, o dia da expiação, que o sumo sacerdote tinha a oportunidade de ir além do véu, do santuário, onde estava a Arca da Aliança, mas não sem ainda realizar uma oferta de sangue por si mesmo. Vamos ler a Bíblia em Levítico, capítulo 23, versículo 26 ao 29. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhe-se e apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do povo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade que temos de mais uma vez estudar a tua palavra. Nos ajuda, Pai, na compreensão desta lição, ó Pai, e que possamos crescer com o ensino dela, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O comentário bíblico Beckham diz que este capítulo é o ponto alto do livro de Levítico. Nele,
Deus apresenta a expiação por Israel. Em outros lugares, fora possível fazer expiação pelas pessoas ou objetos. Aqui, a expiação é feita em prol dos sacerdotes, do próprio lugar santo, da tenda do encontro. Você pode ver isso em Levítico 16, verso 16. Do altar e de todo Israel. Era a expiação de todas as impurezas e iniquidades, transgressões e pecados do povo. Sob o antigo concerto, este é o momento em que o Senhor e seu povo, pela mediação do sumo sacerdote, têm a relação mais íntima possível. O ritual deste capítulo tinha o propósito de possibilitar a aproximação do sumo sacerdote na presença do Senhor sem ocasionar tragédia. Deus fala a Moisés para lembrar a Arão de que até o sumo sacerdote não podia se chegar a Deus diretamente e sempre que quisesse. Hoje refletiremos sobre o culto levítico e seu momento mais solene, o dia da expiação. O dia mais importante do calendário judaico, em que o sumo sacerdote adentrava ao Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, levando sangue sacrificial a fim de fazer expiação por si mesmo e pelo povo, era chamado o dia da expiação. Esse dia devia ser observado com um restrito rigor pelo povo, pois além dos jejuns e da suspensão de qualquer obra, nesse dia havia o sacrifício anual para a expiação dos pecados do povo. Notemos quanto ao sacrifício de animais era imprescindível para a expiação dos pecados na antiga aliança. No sacrifício havia a morte pelo derramamento do sangue do animal, e o sangue vertido dos animais sacrificados era o símbolo principal daquele ato, pois nele estava a vida, e sem o derramamento da vida não haveria perdão. Assim, o sumo sacerdote, mediador da aliança entre Deus e o seu povo, derramava o sangue de um animal sem defeito, como oferta pelo perdão do Senhor e para que a sua ira não consumisse o povo, não o destruísse, assim como haveria de fazer a todas as nações pagãs da terra prometida. Nesse dia especial, o sumo sacerdote tomava consigo 2 bodes. O primeiro era sacrificado sobre o altar para a expiação dos pecados do povo. Já o segundo, chamado de o bode expiatório, era enviado ao deserto, levando sobre si simbolicamente os pecados de toda a nação de Israel. Desse modo, o pecado era coberto ou expiado. Expiação, portanto, significa cobrir o pecado. Vamos ler a Bíblia em Levítico, capítulo 16, verso 3, depois do verso 5 a 8. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e tirará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. A palavra bode expiatório ou emissário foi cunhada pela primeira vez pelo estudioso protestante inglês William Tyndale, em sua tradução da Bíblia para o inglês em 1530. De acordo com o livro de David Dawson, Flesh becomes word, ou seja, a carne torna-se palavra. A palavra bode expiatório foi cunhada de escapa mais bode, uma interpretação literal da palavra hebraica Azazel, que vem de Eze,
bode e Ozel escapa. Você pode conferir isso em Levítico capítulo 16, verso 8, 10 e o 26. O comentário bíblico Moody diz que os 2 bodes, depois de serem apresentados ao Senhor, eram escolhidos por sorte, um para o Senhor e outro como bode emissário. Deve-se notar, contudo, que enquanto um bode devia ser sacrificado ao Senhor, o outro não deveria ser sacrificado a Azazel. Você pode conferir isso em Levítico 17, verso 7. Mas simplesmente solto no deserto. A função real do bode vivo era levar para longe todos os pecados de Israel e tornar evidente o efeito da grande obra da expiação. Esta cerimônia única envolvendo o segundo bode ensina a remoção completa dos pecados expiados pelo sacrifício. O simbolismo nessa cerimônia é, sem dúvida, de grande riqueza. O primeiro bode representava a oferta de vida entregue ao Senhor através do sacrifício. O segundo bode representava o levar dos pecados para fora do arraial dos israelitas, em direção ao deserto, trazendo de volta a santidade do povo. É interessante observar que, segundo estudiosos, o deserto naquele tempo representava a morada dos demônios. Assim, o bode portador dos pecados do povo tinha de ir em direção ao deserto, porque lá seria lugar apropriado para os pecados estarem. Diante disso, podemos fazer a seguinte pergunta: se o sangue era derramado para o perdão dos pecados e se na representação do sacrifício os pecados do povo eram levados para o deserto, restabelecendo assim a santidade da comunidade de Israel, por que então era necessário fazer tal cerimônia todos os anos? A resposta é simples. Porque tal sacrifício, embora sendo o meio para obter o perdão dos pecados, não era suficiente para libertar do poder do pecado. Com efeito, esse modelo sacrificial não deveria ser perpetuado pelas gerações. Ainda que o povo de Israel não tivesse consciência disso, tal forma de sacrifício de animais era temporária e simbólica, pois apontava para o sacrifício único e suficiente. Este, sim, seria adequado para todas as gerações. Embora reconheçamos que os pecados daqueles que viviam sobre esse sistema levítico fossem perdoados, eles ainda tinham de lidar com o peso da natureza pecaminosa. E todas as vezes que pecavam, deviam novamente fazer uma oferta pelo pecado. Ou seja, o pecado continuava a exercer poder sobre as pessoas. O ato de terem de repetir revelava a insuficiência desse sacrifício, tornando apenas uma sombra. Vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 10, verso 1 ao 4. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. O comentário do Novo Testamento, Barclay, diz que para o autor do livro de Hebreus, toda a questão sacrificial era só uma pálida cópia do que deveria ser o culto verdadeiro e real. Todo o trabalho da religião consistia em levar o homem a uma íntima e estreita relação com Deus, dar-lhe a liberdade e o acesso pleno à sua presença. Isto é que os outros sacrifícios jamais podiam realizar. O autor usa duas palavras para dar-se a entender. Diz que estas são uma sombra, no grego esquia, ou seja, que significa um reflexo pálido, nebuloso,
um mero contorno ou uma silhueta, uma forma sem realidade nem substância. Diz que ainda não são a imagem real. Aqui ele usa a palavra eikon, que significa representação completa, reprodução detalhada, ano após ano. E para sempre continuavam os sacrifícios do tabernáculo, e especialmente os do dia da expiação. Repetiam-se incessantemente. Agora, se uma coisa é eficaz, não precisa ser repetida. Faz-se e obtém o seu efeito, sem que haja necessidade de repeti-la. O próprio fato da repetição diária e anual destes sacrifícios é a prova final de que não purificavam as almas dos homens, não brindam um acesso pleno e ininterrupto a Deus. De fato, nosso autor vai mais além. Tudo o que são sacrifícios, ou seja, esses sacrifícios, diz, não é mais do que um mero aviso do pecado. Veja, longe de purificar o pecador do seu pecado, tudo o que fazem é lembrá-lo que não está purificado e que o seu pecado ainda se interpõe diante dele e do seu Senhor. Em conformidade com isto, o autor de Hebreus sustenta que o antigo sistema sacrificial de Israel, como exposto no livro de Levítico, era inadequado. Ele diz, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Hebreus 10, verso 4. Assim, dada a impossibilidade de uma expiação eficaz, o sacrifício levítico era apenas uma sombra de algo que estava por vir. Era necessário, portanto, um sacrifício eficaz que libertasse pela fé a raça humana do poder do pecado, imprimindo a lei do Senhor no coração de todo aquele que cresce, instaurando assim um novo reino de sacerdotes, de homens e mulheres redimidos e perdoados. Esse sacrifício foi consumado de forma completa por Jesus Cristo, por nós, na cruz do Calvário. O Novo Testamento nos revela que a expiação pelo pecado se consumou de forma completa e definitiva em Cristo Jesus, por intermédio do seu sacrifício feito por nós na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, levou sobre si todos os nossos pecados. Você pode conferir isso em Isaías capítulo 53, verso 4 e 5. Desse modo, o sacrifício de Cristo é mais excelente do que o sacrifício levítico. O autor de Hebreus, no capítulo 9, verso 14 e 15, sustenta que o sacrifício levítico tinha valor de perdoar pecados no passado. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versos 5 a 8, 9, parte B, até o verso 12 e depois o verso 14. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Todo o cerimonial do dia da expiação tinha um alcance limitado. Ele não oferecia expiação definitiva pelo pecado do povo. Nesse sentido, ele apontava para uma realidade maior.
ele anunciava uma expiação perfeita e definitiva. O Novo Testamento deixa muito claro de que o significado do dia da expiação apontava para Cristo. Foi na crucificação de Jesus que se cumpriu o simbolismo do dia da criação. Isso também significa que o perdão derramado sobre os crentes israelitas no dia da expiação não estava fundamentado essencialmente em algum sacrifício animal, mas estava baseado no sacrifício último, do qual todos os outros anunciavam. Em outras palavras, todos os sacrifícios expiatórios realizados no dia da expiação tipificavam o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um exemplo disso é a cerimônia envolvendo os 2 bodes. Ambos os bodes eram vistos como 2 partes de uma só oferta. Então, à luz do Novo Testamento, percebemos como aquela cerimônia falava vividamente do ministério redentor do Filho de Deus. Portanto, Deus, na pessoa do seu Filho, de boa vontade, resolveu pagar o maior preço para expiar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Ninguém mais poderia fazer essa obra. Somente Ele poderia. Ele não apenas providenciou o perdão para cada pecado cometido, mas também o perdão de todos os pecados e de uma vez por todas. Por essa razão, Cristo, por sua morte na cruz e também por meio da sua ressurreição, expiou nosso pecado, pagando a dívida e substituindo a nossa natureza pecaminosa por sua natureza justa, reconciliando-nos com Deus. Você pode conferir isso em 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 ao 19. Por fim, tal como o bode imolado como oferta pelo pecado dos israelitas, Cristo foi sacrificado pelo pecado do seu povo. Da mesma forma, tal como o bode emissário que simbolicamente levava os pecados dos israelitas para o deserto, ou mesmo como os corpos dos animais sacrificados no dia da expiação, que eram queimados fora do arraial, Cristo foi levado para além dos muros de Jerusalém, carregando sobre si os pecados daqueles que ele iria redimir. Hebreus capítulo 13, versículo 11 ao 13. O Novo Testamento também nos diz que o sumo sacerdote que entrava no santuário terreno prefigurava Cristo, que entrou no santuário celestial. Mas diferente do sumo sacerdote de Israel, Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, por sangue de bodes ou novilhos. Ele entrou no santuário celestial, por seu próprio sangue. Além disso, sua entrada no santuário foi permanente, e não apenas durante um único dia. Uma vez por ano, ou seja, ele tinha livre acesso. Para pensar e agir, a expiação no Antigo Testamento nos ensina, através da cerimônia, o grande privilégio de entrar na presença do Senhor. Assim também devemos observar em nossos dias, de maneira que jamais venhamos tratá-la de maneira displicente ou irreverente. Quando Cristo morreu na cruz, levou sobre si todos os nossos pecados. O que temos feito por ele em virtude de demonstração de tão grande amor? Segundo o princípio da obra da expiação, o pecado cria uma dívida, ou seja, toda vez que alguém comete um pecado, algo então é tomado ou exigido desse pecador. Hoje, esse princípio é observado na necessidade de confissão e arrependimento. A expiação era apenas uma sombra dos bens vindouros. Era um prenúncio da pessoa e da obra de Cristo. Porém, era um substituto insuficiente para a realidade do pecado. Somente Cristo completou a expiação total e definitiva. Embora temporária e insuficiente, toda a obra da expiação, assim como da lei, tem importância, pelo fato de que, sem ela, não saberíamos o que é o pecado, nem entenderíamos a nossa necessidade da graça e do perdão de Jesus. A lei prenuncia a salvação que Cristo veio operar dentro de nós, jamais foi o objeto final.
Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 9 e o tema foi: a sua expiação trará ao Senhor. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem o canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Se não houver, procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo, dá um like, faça um comentário, emita a sua opinião. E não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos, nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E caso você deseje, também possa acessar esse conteúdo através do seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.